Onde você estiver, É o nosso assunto aqui hoje, estou. no Consciência, Abre no coração, cotidiano, com ela, paz, Cláudia meu Feitosa amor. Santana. Cláudia, boa tarde. Dias Boa de tarde, chuva e sol. Pétria. Boa tarde a todos os Com ouvintes. trilha sonora. Em nome do meu amor. Hoje a gente vai desconstruir todo o amor aqui no quadro, né, Cláudia? Pelo amor de Deus, você não me faz isso, hein? Não, De jeito nenhum, né, Cláudia? O nome do meu amor. Vamos lá. Assim, O que a gente pode falar sobre relacionamentos? O que faz um relacionamento dar certo, o que não faz, o que tempera o amor, o que não, o que tem contribuído para essa crise de relacionamentos que nós temos hoje, separação, divórcio, ciúme, é tempero ou é, enfim, a pá de cal, né? Como é que a gente pode olhar para essas questões? O que você separou para a gente hoje, Cláudia? ai, dá para falar muita coisa, né? A gente pode fazer vários programas só sobre o amor. Eu vou adorar, porque a âncora adora falar sobre esse assunto no caso, né? A âncora e a comentarista também, né? Aliás, um boa tarde especial para o Ari. Troquei mensagem com ele na semana passada, depois do programa. Bom, para começo de conversa, a gente estava falando já sobre o relacionamento no programa passado. Verdade. Então, quem quiser pode até escutar. E a gente estava falando muito sobre as modalidades, relacionamento aberto, relacionamento fechado. E a gente chegou numa questão que eu falei, mas acho que eu falei muito, muito rapidinho, eu vou falar com mais detalhes. Sobre a questão do ciúme. Então, vamos começar falando do ciúme? Vamos. Porque a gente, praticamente o tempo todo, só escuta falar que o ciúme é algo que é de insegurança, de possessividade, e que a gente não tem que ter ciúmes. Não tem que ter ciúme. E quando você vai estudar, quando eu vou lá estudar, ver os dados e estudar, inclusive a questão do relacionamento, né? Monogâmico, não monogâmico, entre o relacionamento, né, ser fechado entre só o casal ou ser aberto, a gente se depara com essa questão. E entre as pessoas que buscam relacionamento aberto, elas têm muito menos ciúmes que em geral. Em geral, elas são desprovidas de ciúme. E as pessoas que buscam a monogamia, querem a monogamia, quer só o casal ali, isso vale para heterossexual e todo o grupo LGBTQIA, acho que agora é essa sigla, né? Então, isso é uma coisa muito importante. Mas por quê? Porque o ciúme, ele, na verdade, está muito mais relacionado a um traço meu de personalidade. Vem quase que em todo mundo, mas tem gente que não tem, mas a maioria tem. E a gente precisa, assim, entender, ok, mas então vamos lá, vou explicar. Se você pega, assim, vamos pegar heterossexual, homens e mulheres, tá? Existe evolutivamente, Pétria, uma questão de que os homens em geral tinham, não necessariamente agora, ou até tem, mais ciúme sexual e as mulheres mais um ciúme afetivo. Você já ouviu falar disso? Muitos ouvintes provavelmente também. Me explica. Não quero entender Tá. mais. Porque assim, a gente pode, assim, você imagina que o meu marido tá com alguém. Eu não sou parâmetro, porque eu tenho ciúme sexual, afetivo, o que for. Mas vamos fingir, vai. Vamos dar um exemplo. Vamos fingir. Se você for colocar assim um bando, você analisa um bando de homem, um bando de mulher, inclusive vale para gay também. Vale para gay, para gay. Claro, eu acho que vale tudo, porque todo mundo. Mas assim, Tá. Homem vai dizer que tem mais ciúme sexual, em geral, na média. Mais homem tem mais ciúme sexual do que afetivo. E mais mulheres têm o ciúme afetivo
do que o ciúme Sexual. Isso tem uma explicação evolutiva, Mas isso quer dizer o quê? Que a mulher teria, em geral, mais ciúmes se um homem, se o marido ou se é o parceiro se apaixona. que a mulher, se ela é gay, ela tem mais, ou se ela é hétero, tanto faz, não tem problema, a mulher, em geral, tem mais ciúme do parceiro ou da parceira Do se sentimento. apaixonar. Tá. É o afetivo. Ter uma relação afetiva, além não é a sexual que preocupa mais. O parceiro ou a parceira vai ter sexual, pode ter sexual também, mas a maior preocupação é o afetivo. Tá. E o Então, homem, o contrário. Não E o tá homem, ligando o tanto contrário. se ela tá apaixonada por outro, mas se e as vias de fato, aí é o problema. Só que se a gente for olhar na evolução, tem algumas explicações para isso. Por quê? Para as mulheres, era muito comum, ainda é, né? A expectativa do homem normalmente é menor do que a da mulher. Mas lá nos nossos primórdios, nossos ancestrais, a diferença era bem maior. Eles morriam muito antes. Então, existia sempre muito menos homem. Você podia ter filhos, mas existia uma competitividade maior para os homens. Então, existia essa questão de que, assim, eu sei quem é o pai do filho que está no meu ventre. Uhum. Então, eu não tenho uma questão sexual. Eu sei quem é que está aqui, mas eu quero o apoio do parceiro para cuidar do meu filho. Essa é a explicação evolutiva para esse ciúme afetivo. Agora, até a gente ter o teste de paternidade, e isso se revela em muitas outras espécies, o macho, eu vou falar macho por causa das outras espécies, ele não tem a certeza de que ele é o pai do que está no ventre. Inclusive, a cultura judaica, para os ortodoxos, tem uma questão assim, né? O filho do ventre da judia é judeu, mas o do filho do homem judeu não é judeu. É a questão do ventre. Hoje em dia, nada disso faz sentido. Parece algo tudo assim muito nada a ver. Mas é só uma explicação dessa questão que é mais genética, digamos, né? Que a gente nasce mais com ela, de explicar um pouco essa questão do ciúme sexual e desse ciúme afetivo. Mas provavelmente, se você for fazer hoje uma pesquisa disso, as pessoas vão dizer que pode uma coisa pesar um pouco mais que a outra, mas você tem esses dois tipos. Mas isso tudo para dizer, Pétria, que assim, a gente precisa ser um pouco mais manso quando a gente se sente mais enciumado ou enciumada, porque faz parte. O querer cuidar assim desse seu, você ter os ciúmes. Senão, se você não precisa dele. Mas então não adianta é ficar bom ter um pensando que pouquinho de ciúmes, né? Eu, por exemplo, me apaixonei, comecei a namorar, eu era mais ciumenta. Tá. Hoje eu sou muito menos. Porque você se apaixona e você está ainda meio insegura, é natural que você sinta mais isso. Com o tempo, você conhece melhor, você vai caminhando para um relacionamento mais estável, mais fora daquela paixão enlouquecida, e você vai ficando mais ameno. Ou seja, faz parte. Tanto faz parte que é natural você sentir ciúme, às vezes, de amigo, de amiga. Nossa, até minha filha tem 8 anos e já sente ciúmes, menina. Não sei para que ela puxou. Ah, ela sente ciúme? Sente. 8 anos, ciumenta das amigas. Não sei para quem ela puxou, Cláudia. Não tenho ideia. Você não tem ideia? Não tenho. Vamos mudar de assunto, vamos pro próximo? Next. Vamos falar agora de... Acabou a assunto ciúme. A mais nova também é bem ciumenta. Você sabe que a minha sobrinha, filha dela, é ciumenta.
Acontece? Como Nossa, que fala aquela da fruta que não cai longe, né? Do pé. Cláudia, a gente está falando de relacionamento, gostei muito dessa parte de ciúmes, então, bem claro isso aí. Você também elencou um tópico sobre o peraí, tempo. Ah, não, quer falar fala- mais alguma coisa? Fala. homem bissexual, nas pesquisas, é o menos ciumento de todos. Mais resolvido, tá mais tranquilo, mais livre. Tem essa chavinha aí. Mas. Tem umas chaves, né, eu acho, interno. Pode ir lá, vai lá. Tempo. Como é que a gente divide o tempo? Tem gente que é muito, vamos dizer assim, disponível para o relacionamento. Tem gente que é menos, é isso? Precisa de ter mais a sua individualidade. Como é que dosa isso? Como é que faz o encontro acontecer e permanecer, Cláudia, nesse sentido? A questão do tempo, eu gosto muito eu até falo no meu livro sobre o Dunbar, o número de Dunbar. O Dunbar é um antropólogo de Oxford que fez uns cálculos e ele é conhecido como número de Dunbar. Quantas pessoas você consegue ter algum grau de proximidade e se relacionar na vida? O número dele é mais ou menos 150, que a gente não consegue passar muito disso. Hoje em dia existem alguns cálculos e varia. Aí uns outros experimentos que se fizeram, que varia, que você consegue, tipo, saber o nome, ter alguns detalhes mais a fundo dessas pessoas com as quais você convive e chega aí de 200, mas não passa de 500. E 500 é um estudo e já parece muito. Só que, Pétria, não interessa se é 150 ou se é 500. Quando você vai repartir o tempo de dedicação para essas pessoas, 85% do seu tempo, quase todo o tempo, na média das pessoas, elas dedicam às pessoas mais próximas. Que dá o quê? 5, no máximo. Máximo meia dúzia. Porque grande parte do seu tempo você vai acabar dedicando para as pessoas que são mais próximas e que mais precisam de você ou que você quer. Então, por exemplo, você, já vou dizer de cara, seus 2 filhos. Claro. E aí, fora o tempo que você dedica a eles, você vai ter algumas outras pessoas, mas são poucas, que vai conseguir. Então, o tempo, ele é um fator extremamente limitante, mas tem gente que não tem a necessidade de ter essa dedicação de 2, 3, 4 pessoas com a maioria do seu tempo. E também varia também muito de idade, porque eu, por exemplo, hoje eu com 50, dedico a 3, 4, 5 pessoas no máximo, grande parte do meu tempo. Agora, quando eu tinha 25, era diferente. Eu distribuía muito mais com, sei lá, 10, 12 amigos, 7 amigos, amigas. E você tinha muito mais tempo. Se a pessoa namora, é mais difícil para ela ter mais tempo de dedicação. Vai variar. Inclusive, pode ser que seja uma coisa que varie das pessoas que, por exemplo, queiram ter um relacionamento, daquelas pessoas que não querem ter relacionamento. Porque agora, na minha vida, eu não quero ter a grande parte da minha vida de dedicação só muito para uma pessoa. Ou se ela entra num relacionamento, ela também leva isso em consideração. Mesmo no relacionamento aberto, quando você vai ler as pessoas que estão em relacionamento aberto, elas normalmente, alguns depoimentos que eu fui buscar para ler, são casais, tanto faz homo, hétero, seja lá o que for, para eles mantêm a afetividade deles, que é só deles, nesse aspecto, mas eles têm um acordo, por exemplo, de ter sexo com outras pessoas. Saem de casa separados na mesma hora. E aí vão se encontrar no meio da madrugada ou no dia seguinte, mas aí eles vão ter sexo com outras pessoas. Mas o tempo que um está dedicando ao relacionamento aberto, o outro também está.
Olha que interessante. Por quê? Para eles terem... Porque é muito difícil você conseguir ter um relacionamento afetivo, estar realmente muito conectado, se o seu tempo tá cada um de um jeito. Que louco, hein, Cláudia? Nossa, são novos acordos, né, que precisam ser feitos nesse sentido. Sim, nesse caso, quando a gente vê, na maioria dos casos que você vê de relacionamento aberto, a maioria, quando você vê, é assim. Mas tá vendo que mesmo assim, o tempo é um limitante? É um limitante. Por quê? Claro. Não dá, eu vou sair na sexta sozinho. Ele vai sair na segunda. Não dá. Isso falando do relacionamento aberto. Agora, falando de relacionamento namoro, casamento, ou seja lá o que for, de pessoas que são monogâmicas, é mais ou menos a mesma coisa. Até mesmo para um fazer um happy hour com os amigos ou com as amigas, ou seja lá o que vai fazer, precisa ter uns acordos. Porque se você não está fazendo coisas juntas, esse relacionamento é muito difícil de... Precisa investir. Aí estava falando disso, vamos voltar. É tempo com investimento. As pessoas não precisam, isso é interessante, as pessoas não precisam ser iguais. Elas podem ter personalidades muito diferentes. Mas, por exemplo, quando elas gostam das mesmas coisas, facilita muito esse relacionamento. Mas tem gente que tem personalidade diferente, gosta de coisas diferentes, conseguem acordos e arranjos e vivem muito tempo juntos dessa forma. Mas quando gostam de fazer as mesmas coisas, facilita muito o relacionamento. Super. E assim, né? A gente fala isso direto quando olha para os relacionamentos, a quantidade de separações, divórcios, né? Que tem hoje. Essas coisas que você aponta para a gente são alternativas? Abrir relacionamento está sendo uma alternativa para tentar manter ou não? Qual é o caminho, talvez até à luz da ciência, né, Cláudia, para que os relacionamentos deem certo, né? Por que a gente quer fazer tantos relacionamentos darem certo? Afinal de contas, é muito bom estar com o outro, mas também eu acho saudável, isso eu tenho visto muito acontecer na mídia mesmo, as pessoas levantando possibilidades diferentes dos relacionamentos para fazer esse relacionamento sobreviver, porque é muito alta a taxa de separação hoje, divórcio, de desencontros, vamos dizer assim. Então, como é que você vê essa questão? Olha, é interessante o seguinte, por exemplo, namorar é casar e ficarem morando em casas separadas, muitos no mesmo edifício. Tem muitos casos disso. Por quê? Porque gostam de ter o seu espaço sozinho, não gostam do desgaste de estar o tempo todo junto. É uma coisa que você vê que pessoas fazem, funciona. Só que isso precisa de dinheiro, né? Precisa de dinheiro suficiente. Mas essa é uma das possibilidades. Parece que essa crise de relacionamento tem dois fatores bem fortes e que o aberto não parece necessariamente que vá resolver essa questão, mas tem gente que possa tentar resolver assim. Até pouco tempo, as pessoas não se separavam muito por uma questão de que existia, o homem trabalhava e a mulher ficava em casa. E, inclusive, às vezes a mulher era obrigada a aceitar, como a gente comentou semana passada, a mulher era obrigada a aceitar, às vezes, a amante, porque a amante do marido. Ou era obrigada a aceitar uma situação muito mais difícil, porque o marido, de repente, queria separar. Mas isso era mais raro. A partir do momento que a mulher também está no mercado de trabalho, existe uma possibilidade que não é só o homem que decide o que vai acontecer ou não. Eu estou falando, a mulher também. E aí isso vai valer tanto para relacionamentos hétero como homo, porque você está todo mundo muito mais no mercado de trabalho. A partir do momento que está todo mundo no mercado de trabalho, é diferente. Existe, assim, o seu limite, ele é menor. Porque a mulher que era totalmente dependente do homem, ela não tinha limite, ela tinha que aguentar.
se ela não tivesse uma outra possibilidade, estrutura ou era se ela não essa, tivesse né? Que a horror. possibilidade de ter um litígio e de ter a segurança de que ela podia ter a vida dela. Não, e além de tudo ainda, antigamente, o divórcio, se acontecia, a mulher que era olhada feia ainda por cima, né? Ainda tinha isso antigamente. A mulher que se separava, meu Deus, é muito cruel, né? É muito cruel em cima da mulher toda essa história, toda essa construção dos relacionamentos. Ah, sim, sem sombra de dúvida. Além de ser cruel, tinha até o próprio machismo do sistema judiciário. Esse é um fator, ou seja, está todo mundo mais no mercado, a mulher. Ai, desculpa. É o A marido te mulher. ligando. É o namorado, né? Não, era o alarme. Aí, então, esse é um problema. Agora, um outro problema muito importante é que é o seguinte: a nossa expectativa de vida aumentou muito. É. É uma outra coisa. Então, se você for pegar evolutivamente, as pessoas morriam muito mais cedo. Hoje as pessoas vivem muito mais. E se elas vivem muito mais, não necessariamente esse tempo é muito grande para esse relacionamento, que pode ser que vá se desgastando e não continue. Minha amiga, quanta coisa nesse... Vamos continuar com a história de relacionamento nos próximos? Você me traz mais dados aí, a gente pode ainda fazer mais uma ou duas aí, se tiver muita coisa. Porque você tinha coisa ainda para falar hoje. Vamos sim. Então, mas só para lembrar, Tá. nessa questão do amor, assim, cada um que faz as suas regras e o que vai aceitar, o que não vai aceitar. Ou seja, sabe aquele ditado que é bom para mim é bom para todos? Sim. Na verdade, a gente vai corrigir. O que é bom para mim não necessariamente é bom para todo mundo. Mas cada qual no seu quadrado, é assim a diversidade. Cada um pode viver do seu jeito e todo mundo poder coexistir e se respeitar. Lindo. É bem por aí mesmo. E, de novo, lembrando, quem quiser me fazer críticas, comentários, feedback, e seja lá como for, nas minhas redes sociais, Cláudia Feitosa Santana. Vai lá no Instagram, @Cláudia Feitosa Santana. Um beijo, querida. Bom Dia dos Namorados do Brasil, né? Porque, eu não sei, eu gosto mais do Valentine's, que é em fevereiro. Dia 14, não é? 14 de fevereiro. Adoro a data de São Valentim. Mas temos aí a segunda oportunidade, a repescagem, para comemorar dia 12, segunda-feira, Dia dos Namorados. Aberto, fechado, monogâmico, mais moderninho, aí você decide. Mas Vocês sabem que em Portugal eu não sei qual que é a data. você deve ser São Valentim, porque a maioria dos lugares é dia 14 de fevereiro. A maioria dos lugares do mundo, eu acho que é. É. Ah, ela nem se liga aqui. Ele não tá nem Não tá nem aí, tá bom. Linda. Beijo, até sábado que vem. Feliz Dia dos Namorados para todo Pra mundo. todo mundo. Já.